Hoje, em 9 minutos, vamos conversar com um especialista a respeito de saúde mental. Diz o velho adágio popular que de médico e doido nós todos temos um pouco. Eu vou transferir de cara essa pergunta para o meu convidado, que é um especialista na área, com doutorado, com pós-doutorado. É um psicólogo, Eliseu Borlotti, com quem nós temos o prazer de conversar agora. Eliseu, existe um padrão de normalidade em termos de saúde mental? Olha, esse padrão ele é ditado por critérios culturais ou critérios estatísticos, mas em geral não existe um padrão, né? O que vai caracterizar um transtorno, um problema de saúde mental é o sofrimento gerado por aquele comportamento, né? E também um enquadramento social daquilo como normal ou anormal. Muitas vezes um padrão ele é aceito numa cultura e não em outra. Então isso vai dar a característica de controle cultural ao padrão de comportamento. A normalidade ela é sempre contextual, né? Se gera sofrimento, se tem uma intensidade X, né? Se ela é frequente também, aí a gente costuma classificar como um transtorno, afetando principalmente as outras pessoas. A palavra transtorno vem muito daí, né? O quanto aquele comportamento afeta o entorno social, né? Gerando também sofrimento na pessoa. Ou seja, a nossa referência é o outro. Sim, o outro ele vai dizer, inclusive, mas vai me ensinar a dizer qual é o comportamento e se esse comportamento é problemático ou não. Né? Essa comunidade verbal vai dar nome às coisas, nome aos comportamentos, nomes às consequências, inclusive vai me ensinar a saber se aquilo é proibido ou não. Agora, Eliseu, eu sei que o tema que eu vou te propor agora, ele é novo até na comunidade científica e por isso não tem muita familiaridade. Mas o que você acha a respeito desse conceito, da normopatia ou normose? Esse entendimento de que o comportamento predominante, logo dito, se 51% é normal, digamos assim, independente de como é que se possa avaliar a natureza desse comportamento. Então, dentro desse conceito, você tem o critério social em jogo, né? Então, quanto mais pessoas fazem aquilo acaba se tornando normal. Normal. Né? Por exemplo, se muitos políticos, né, são corruptos, a corrupção acaba sendo normal. Normal. Então, isso é trazido para o nível cotidiano, né, no sentido de trabalhar demais, ser uma pessoa estressada, agitada, né? Isso acaba sendo incorporado como normal. Mas a gente tem que ter um certo cuidado com isso também, até que ponto isso traz complicações físicas na saúde, né, e dificuldades de entrosamento. Ou seja, até que ponto ser normal é um risco. Isso, exatamente. É um risco. Uhum. Bom estar pontuando isso, né, Eliseu? Quais são os transtornos de personalidade mais recorrentes, mais flagrados no nosso cotidiano? Olha, a experiência mostra que você tem transtornos de esquiva social, é bastante comum, né? Reclusão, de evitar convívio. A pessoa, ela se acha perfeccionista, são padrões ligados aos transtornos de personalidade. Achar que o que ela faz é melhor do que os outros, isso gera dificuldades nas relações interpessoais. Então, os transtornos de personalidade eles são bastante frequentes, tanto na prática clínica quanto em prevalência na população. Além da depressão, é claro, que ocupa o primeiro lugar. Então, você citou esse aí do perfeccionismo. Você citou perfeccionismo e o outro que não me ocorreu. O perfeccionismo, ele faz parte do padrão de personalidade obsessivo-compulsiva, que é diferente do TOC, né? Em geral, a pessoa quer ter o controle das coisas, né? Ela estabelece relações do tipo, o dela é perfeito, o dela é melhor, né? Ela está cercada geralmente por pessoas que não seguem aquele padrão dela. Isso gera dificuldades nas relações conjugais, por exemplo, né? Dificuldades no trabalho. E é um padrão persistente. Quando a gente fala em personalidade, a gente fala de um padrão que se repete em diferentes contextos. E esse padrão ele gera transtornos no sentido de afetar também as outras pessoas. Essa pessoa, ela acaba sendo excluída muitas vezes, ela acaba tendo dificuldade de fazer amigos, de manter-se nos empregos, né? E daí a característica de transtorno. Isso é diagnosticado de fora para dentro ou a própria pessoa no autocontemplação se permite, às vezes, se perceber? Olha, você tem transtorno de personalidade que raramente as pessoas vão procurar ajuda, né? O transtorno
desse tipo que eu falei, ele raramente leva as pessoas a procurar ajuda. Elas vão procurar por alguma dificuldade no nível de depressão, por exemplo, ou elas se sentem muito ansiosas. Aí você vai avaliando a depressão, você observa que é gerada como um subproduto desse padrão de comportamento que ela tem. E aí a gente precisa analisar a função disso. Em geral, essa função está atrelada a uma história de aquisição desse padrão ao longo da vida da pessoa, né? E a história de manutenção hoje, né, no presente, que é nesses fatores de manutenção atual que a gente vai atuar como terapeuta, para poder alterar o padrão. Agora, não é fácil alterar a personalidade, né? Porque é um padrão enraizado há muito tempo na vida da pessoa. Mas é possível mudar, sim. Eu sei que a palavra é evocada como sortilégio, é uma palavra mágica, mas a consciência em algum momento interfere nesse processo? Olha, a consciência ela vai ser responsável por a gente descrever essas relações, as consequências do nosso comportamento, o que provoca, né? Qual é o contexto em que eu me comporto. Enfim, eu vou tendo consciência dessas relações que se repetem ao longo da minha interação. Nesse sentido, essa descrição pode me ajudar a estabelecer um controle sobre o comportamento, mas nem sempre esse controle é possível, né? Esses comportamentos que são determinados por variáveis biológicas, inclusive. E aí tem que ter intervenção de psiquiatra com medicação. Em 9 minutos estamos conversando com o psicólogo Eliseu Borlotti. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o psicólogo Eliseu Borlotti. Eliseu, você falou a respeito de etiologias, de origens de transtornos que podem ser orgânicos, digamos assim, causados por predisposição biológica. Sim, do ponto de vista da análise do comportamento, que é a linha que a gente trabalha, você tem 3 fatores interligados para dizer por que alguém tem um transtorno, né? Um deles é os fatores biológicos, a predisposição biológica. Então, nesse sentido, não é doente, né? Não tem um problema de saúde mental quem quer, mas quem tem alguma predisposição. O outro fator são os estressores do ambiente atual, que a pessoa enfrenta e que todos nós enfrentamos. O terceiro fator, que é onde atua o psicólogo, é o repertório de enfrentamento desses estressores. Então, uma pessoa pode ter uma predisposição biológica, enfrentar determinados estressores, mas ter um repertório de comportamentos capaz de enfrentar tudo isso. Tipo como, assim? Por exemplo, saber lidar com crítica social, né? Saber falar adequadamente numa situação de entrevista, por exemplo, né? Busca de empregos, fazer amizades, tudo isso são habilidades que, né, por exemplo, uma pessoa que enfrenta uma pressão social, vamos pegar o exemplo do bullying, né? Se essa criança ou esse adolescente ela tem um repertório de enfrentamento, ela consegue, por exemplo, prevenir depressão, prevenir de um isolamento social. Né? Então, se ela é uma pessoa ansiosa, por exemplo, tem uma biologia para ansiedade, né? Se ela enfrenta uma pressão de prazos, por exemplo, né? E se ela tem habilidades para lidar com o tempo, né, habilidades de autocontrole, ela pode, a despeito dessa predisposição biológica e a despeito dessa pressão social, ter um bom enfrentamento dessa situação. Agora, quando você fala estressores, você está mencionando também violência urbana, crise econômica, relações interpessoais, sim, aí a crise, perda de emprego. A crise em termos concretos, perda de emprego, falta de dinheiro, né, contas vencendo, tudo isso implica um nível de organização, um nível, inclusive, de priorização de contas que você vai pagar em primeiro lugar. Aí você pesa consequências, aí entra, sim, a consciência, né, das consequências de todos aqueles comportamentos. Essa consciência, essa capacidade de analisar, faz parte também das habilidades de enfrentamento. Então, na terapia, muitas vezes, a gente trabalha no sentido de possibilitar que o cliente aprenda a descrever todos esses fatores, né? A estabelecer metas, né? A clarear os valores na vida dele, né? Quais são esses valores, por que ele, né, ele se perdeu deles. A doença mental, em geral, ela surge quando nós nos afastamos de alguns desses valores importantes, né? Que pode ser a família para algumas pessoas, pode ser o desenvolvimento pessoal em termos de educação, pode ser a carreira para outros, pode ser relacionamentos íntimos para outros, pode ser cidadania também, né?
E os estudos mostram que existem basicamente 10 valores fundamentais. Então, a tarefa é clarear quais foram esses valores perdidos e possibilitar que a pessoa se aproxime deles, construindo novos repertórios, né, que por alguma razão foram perdidos ao longo da vida. Agora, a cultura também exerce algum tipo de opressão patológica sobre nós? Temos que ser felizes, relaxa e goza. Você não controla sentimentos, mas tem que controlar comportamento. Sim. A cultura, ela, de certa forma, adoece a gente nesse sentido, né, de dizer que tem coisas que para tudo tem controle, que você pode controlar a sua tristeza o tempo inteiro, né? Com isso, a gente aprende o quê? Que é anormal sentir tristeza, ou que você não pode ficar nervoso em determinadas situações, né? Então, a cultura coloca que você tem que ter o controle, ela coloca que esse controle é possível. Então, as pessoas pulam de terapeutas em terapeutas, de médicos em médicos, tentando ser felizes para poderem viver a vida. Então, nesse sentido, os orientais dizem que nós, os ocidentais, né, nós vivemos nos preparando para viver. Então, muita gente procura a nossa ajuda no sentido de, olha, eu preciso ser feliz para poder voltar a ter a vida que eu tinha, né? E a nossa tarefa é reverter, né, o controle que a cultura exerce. Olha, vamos viver sua vida de um outro jeito e aí você vai voltar a ser feliz, né? Vamos fazer, né, uma coisa de cada vez. Qual é a dificuldade? Vamos fracionar a tarefa, né? O que você vai fazer primeiro, né? Então, a terapia caminha junto nesse sentido, né, de construir novos repertórios de enfrentamento. Eliseu, nós já vamos para uns 120, 130 anos aí, desde que esse estudo da personalidade começou a ganhar esses cunhos científicos. É válido ainda lidarmos com a noção de que toda a nossa personalidade, ela se estrutura na infância e depois tudo que acontece na formação dela é um simples processo de acréscimo e acúmulo de experiências que não altera aquela essência consolidada lá na infância? Olha, não é que não altera, né? Como foi consolidado há muito tempo, né? O que ocorre é que na infância os repertórios principais nossos são adquiridos, dentre eles a linguagem, né? A linguagem, o estabelecimento de relações afetivas, as primeiras relações afetivas. Então, tudo isso constrói modelos de interação, né, que servem, né, para mediar a interação da pessoa no futuro, no presente, né, e, inclusive, no futuro com novas pessoas, como regras de controle do comportamento. Por exemplo, se ela aprendeu que as experiências de emoção dela não são válidas, porque sempre quando ela expressou essa emoção, ela foi punida, né, ou não teve reconhecimento, isso predispõe o que a gente chama de transtorno borderline de personalidade, né, porque esse ambiente é um ambiente que a gente chama de um ambiente invalidante. Isso gera no indivíduo uma sensação de vazio crônico, né, e as pessoas relatam bastante sofrimento por causa disso. E a característica básica é a dificuldade de se relacionar com os outros. Então, os pacientes borderline, eles são marcados por relacionamentos caóticos, né, inconstância emocional, dificuldade de lidar com emoções negativas, né, a raiva é uma constante. Então, isso explode nas relações interpessoais, inclusive nas relações familiares. E, acompanhando a pessoa, você observa a história de aquisição desse repertório, né, em geral, na primeira infância, e como isso está se mantendo hoje, no momento presente. Aí não basta entender o que ocorreu no passado, esse é meio caminho. Muitas vezes entender não garante a mudança. A mudança ela tem que ser baseada na história de aquisição e na história de manutenção, né? E não é fácil mudar padrão de personalidade. Em geral, as terapias duram em média 3, 4 anos. Agradeço muito, Eliseu, a sua presença, a sua disponibilidade de vir cá nos esclarecer a respeito desse assunto. Obrigado, Eustáquio. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do psicólogo Eliseu Borlotti. Até já.